Obrigado, Bill e Bob. Obrigado, meu poder superior. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Eu precisava encontrar esse lugar. Tava cansado de chorar e de sofrer. Não suportava mais viver na solidão. Só tinha amigos, entre aspas, pra beber. Eu não sabia que era o primeiro gole. Chorando muito eu tive que admitir que eu perdi o controle da minha vida. Ai meu Deus, como eu sofri. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem pra modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Chegando aqui eu tive logo um despertar e conheci o meu poder superior. Essa partilha de ouvir e de falar, levado a sério, faz o fraco um vencedor. Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir, a mente abrindo foi saindo o meu tédio. Um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, Bill e Bob, determinados cumpriram essa missão. A Irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando o cidadão. Aos meus antigos o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é beber, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso. Pessoal, boa noite. Estamos no link ao vivo. Aqui hoje conosco a doutora Jaira Frischelli, a doutora Kátia Falcone. Doutoras, o link é de vocês, podem ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Eu sou Jaira, sou psicóloga, assistente social, terapeuta de família e de casal, mas eu gosto muito de me apresentar, como eu sempre me apresento num evento de Alcoólicos Anônimos, como amiga de Alcoólicos Anônimos. E hoje, como servidora, aproveitando esse momento de celebração dos 50 anos de AAD Pernambuco, falar com vocês, estar aqui com vocês, trocando realmente experiências. Boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite Jaira, boa noite Pedro. Hoje a gente vai conversar um bocado, e a gente já estava conversando um pouco antes de começar aqui, e é importante da gente trazer, né, esse abraço, né, de parabéns mesmo. São 56 anos, é um tempo bom, são muitos grupos, muitas famílias beneficiadas também por essa irmandade tão linda, que é a Irmandade de AA. E aí eu sinto muito prazer em dizer que eu também sou psicóloga, também trabalho na clínica, também trabalho com dependência química há alguns bons anos aí, também trabalho com família e sou profissional amiga de AA. Isso me dá muita alegria. E hoje a gente tem um monte de coisa para a gente conversar aqui. Parabéns a AA e obrigado pela oportunidade de estar aqui. É isso mesmo, Kátia, essa é a maravilha, né? Acho que nós começamos esse momento fazendo o que sempre se usa em Alcoólicos Anônimos, e como amigas eles nos deram essa permissão de estarmos nos apresentando. E Alcoólicos Anônimos, então, é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si experiências, forças e esperança, a fim de resolver seu problema comum. Qual é o problema comum? É ajudar aquelas pessoas que sofrem de uma doença chamada alcoolismo. E o único requisito para ser membro do AA é o desejo de parar de beber. Para ser membro de Alcoólicos Anônimos não há taxa, não há mensalidades, nós somos autossuficientes, né, graças às próprias contribuições dos seus membros.
E o AA, Kátia, ele não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, que não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas, né? O nosso propósito, o propósito primordial de Alcoólicos Anônimos é manter-se sóbrio e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Eu poderia resumir, depois desse preâmbulo, que para mim Alcoólicos Anônimos é uma das maiores redes de solidariedade do mundo. E eu fico encantada e me sinto realmente muito privilegiada de estar aqui hoje falando para vocês dessa irmandade. De uma irmandade que já existe há mais de 80 anos no mundo, que estão em mais de 180 países, com suas literaturas assim traduzidas, em vários idiomas, né? Hoje temos mais de 115 mil grupos pelo mundo todo. Nossa. Olha que loucura, né, Kátia? É muita coisa. Muita coisa. Eu sempre digo, Kátia, que eu acreditava que conhecia Alcoólicos Anônimos. E somente quando eu fui servir na Junta Geral de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos, que a gente chama de junta, né, da Junab, na pessoa como presidente, é que eu fui ter a dimensão do tamanho dessa irmandade. E eu fiquei muito impressionada. Você tem uma ideia, no Brasil, hoje, Alcoólicos Anônimos está em todo o território nacional. Nós temos quase 5 mil grupos, 5 mil grupos, numa média de 11 mil reuniões semanais. Você imagina 11 mil salas, portas que se abrem, trazendo esperança na nossa sociedade. E o AA de Pernambuco, que celebra 56 anos, nos dá essa resposta, né? Aqui em Pernambuco, nós temos 424 grupos. Então, pensa a possibilidade de ajuda que as pessoas têm, pensando que cada sala dessa, cada grupo, cada sala é um espaço de recuperação. Isso é maravilhoso, né, Kátia? É muito bom de saber disso. Aí, mas fala um pouquinho, Jaira, para mim, se você tiver essa informação, qual é o perfil dessas pessoas que chegam em Alcoólicos Anônimos? Qual o perfil das pessoas que estão hoje nos grupos? Então, o que impressiona muito, Kátia, quando eu comecei a trabalhar com a área da dependência química, especificamente com o alcoolismo, isso em 1983, nós não tínhamos muitos recursos naquela época, né? Infelizmente, eram poucas literaturas, a gente não tinha tantos recursos, e eu tinha uma média de padrão, assim, para cada 15 alcoólicos que eu atendia, eu tinha uma mulher alcoólica, tá? Então, hoje, já pensando nesse perfil, nós já temos ampliado essa questão da participação do gênero feminino nas salas de Alcoólicos Anônimos. Então, nós temos hoje 87 homens, ainda um número muito significativo para 13 mulheres. Mas a gente sabe que, na realidade do Brasil e do mundo, hoje as pesquisas mostram que nós temos cada dois alcoólicos, 2 homens para uma mulher. Então, nos preocupa, assim, apresentar essa estrutura desse perfil, porque nós sabemos que teremos muito mais mulheres para ingressar nas salas de Alcoólicos Anônimos. Sim. Mas a faixa etária também, Kátia, é uma coisa que, quando nós fizemos o inventário de grupos de Alcoólicos Anônimos, a AA não trabalha com pesquisa, mas esse inventário foi um anseio da Irmandade de saber como estava hoje, qual era o perfil desses membros de AA. E o que mais chamou a atenção é que, mesmo a gente sabendo que o alcoolismo hoje é uma doença precoce, ainda 33% dos membros de Alcoólicos Anônimos estão na faixa etária de 51 a 60 anos. Né? Olha que interessante. E de 61 a 70 anos é 24%. Em contrapartida, né, até 24 anos nós só temos 1%. De 25 a 30 anos, 2%. De 31 a 40, 12%. Por que eu chamo atenção para isso? Porque essa é uma doença que, infelizmente, ela mata a conta-gota as pessoas. Quando a pessoa tem o diagnóstico, já vem buscando
o pedido de ajuda, ela já está sofrendo pelo menos há mais de 10 anos dessa doença. Então, esse diagnóstico tardio, ele é muito ruim para a recuperação do nosso paciente. Então, a maioria que chega é com essa idade mais avançada. Mas eu tenho me surpreendido muito, inclusive, recentemente, essa semana, eu estava numa reunião online e estava com uma jovem de 17 anos, que ela já tinha sido diagnosticada desde os 14 anos com a doença do alcoolismo e estava hoje frequentando Alcoólicos Anônimos aos 17 anos. Mas eu volto a lembrar lá dos meus primórdios, que quando a gente recebia um paciente alcoólico, ele estava na sua faixa de 35 a 40. Então, as pessoas têm começado a beber mais cedo, as pesquisas mostram 8 anos de idade, o primeiro contato com o álcool, geralmente dentro de casa, mas a busca por essa recuperação, ela é tardia. Então, os nossos membros, a grande maioria, está acima de 51 anos. Você fala isso, eu vou me lembrando que a gente tem diversos padrões de uso do álcool, né? Então, a gente tem pessoas que usam experimentando apenas, tem pessoas que até usam mais vezes, mas ainda fazem uso social, um uso recreativo, né? Mas existe uma grande maioria, e pessoas jovens, sim, que fazem já um uso abusivo, um uso com prejuízos. E, infelizmente, a gente tem o álcool por ser uma substância que é não só lícita, né, não só legalizada, mas é uma substância que é incentivada. Né? Então, tem um contexto cultural muito forte, principalmente aqui no Nordeste, né? Não sei como é o Sudeste exatamente, mas no Nordeste tem muito essa relação do uso do álcool com a questão da masculinidade, tem o uso do álcool. A cultura do beber, né? Isso. E aí, muitas pessoas que já estão fazendo um uso prejudicial, um uso nocivo, ainda acreditam que estão fazendo um uso recreativo, um uso social. E isso as afasta, elas permanecem nesse processo da negação, de que já estão realmente abusando, já estão realmente tendo prejuízos, e vão desenvolvendo uma dependência do álcool sem perceber, e aí, de fato, chegam a trabalhar, né, chegam a constituir família, e isso vai garantindo para elas que elas ainda estão fazendo um uso social, né? Nossa, se eu estudo, se eu trabalho, se eu consigo construir família, um patrimônio, então eu faço um uso social do álcool. Esse processo de resistência, né, esse processo de negação, gera uma resistência de procurar ajuda. Daí eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, o que é que se a gente conta com tudo isso, né? Com uma questão cultural que incentiva o uso do álcool, que minimiza os prejuízos, né? Que relativiza sempre, né? Não, tá só tomando uma, é só para arejar, só para descontrair, para ficar alegre. Então, minimiza muito, mesmo quando há prejuízos. Acha até engraçado quando surgem alguns prejuízos, né? Às vezes de ordem ordem moral mesmo, né? As pessoas ficam sem crítica, né? Porque o álcool ele leva a essa diminuição da crítica, e aí você termina se expondo e depois cai na brincadeira, tudo isso cai na brincadeira, e as pessoas entram nesse processo de negação. Não, eu bebo quando eu quero, paro quando quiser, quando na realidade já estão desenvolvendo um processo, ou desenvolvido já um processo de dependência, né? De dependência em relação ao álcool. Daí eu fiquei pensando aqui, o que é que na tua experiência, Jaira, assim, junto inclusive a Alcoólicos Anônimos, o que é que leva, de fato, uma pessoa a buscar ajuda em AA? Então, eu acho que essa grande motivação da chegada, nós gostaríamos muito que ela fosse do próprio alcoólico, mas na grande maioria das vezes, e você também como terapeuta de família sabe disso, a maioria chegam sobre a pressão dos familiares, né? Verdade. Exatamente. Nesse inventário que o Alcoólicos Anônimos produziu, eles trouxeram isso, que 43% chegam em Alcoólicos Anônimos por pressão de familiares e 34% com problemas de saúde, então já com sequelas da doença do alcoolismo, tá? E 27% com problemas no trabalho. Então, muitas vezes o medo de perder o trabalho, porque foi chamado no setor de recursos humanos ou no setor de serviço social, de psicologia, tá? Então, o que leva a maioria deles a chegarem já são com sequelas,
Então, eu digo que essa doença, ela é uma doença, horrível de dizer isso, né, que o alcoolismo é uma doença muito competente no sentido do estrago que ele faz na vida do indivíduo e na sua família e na sociedade como um todo, né, Kátia? Você como terapeuta de família, né, eu também estava querendo, assim, saber com você, como é que você vê com relação aos problemas do alcoolismo, o que ele pode causar também dentro da estrutura familiar, principalmente na vida dos filhos de alcoólicos? É muito interessante essa questão, porque normalmente tem uma questão que eu gostaria de falar antes, né? O alcoolismo, ele raramente é visto como doença. Até os profissionais da área de saúde, muitas vezes, mesmo sabendo, mesmo constando no CID-10, lá no Catálogo Internacional de Doenças, mesmo constando na leitura da Organização Mundial de Saúde, o alcoolismo é uma doença crônica, portanto, incurável, mesmo todas essas questões sendo trazidas num nível profissional, científico, os profissionais ainda têm muita resistência, mesmo os profissionais têm muita resistência de enxergar o alcoolismo como doença, de tratar o alcoolismo como doença, e os familiares também. Claro, Kátia, eu queria complementar e te dizer assim, e isso é um chamado nosso como profissional hoje, que somos amigas de Alcoólicos Anônimos, de realmente trazermos essa questão de uma forma muito pontual. Eu fiz 2 faculdades, minha primeira graduação como assistente social, depois como psicóloga, e nas minhas 2 formações eu não recebi nenhuma orientação a respeito da questão do alcoolismo, né? Da realidade do que é essa doença. Eu imagino que para você também não. Também. Tanto que quando eu me formei, que eu fui encontrar a demanda, como eu sei que muitos dos nossos colegas recebem, essa demanda da questão do alcoolismo, que é uma realidade na nossa sociedade, está gritante. Agora, com esse tempo de pandemia, a gente viu o aumento da questão do uso da bebida alcoólica, isso já foi noticiado, inclusive Alcoólicos Anônimos pôde falar sobre isso também, tem falado. Eu fico muito triste, porque muitos colegas, como nós, não fomos orientados, não tivemos isso na formação, e muitas vezes, por não saber como agir, não reconhece. Por exemplo, nós falamos antes, né, se tivesse um diagnóstico mais precoce, se a pessoa que vem com uma queixa causada por sequelas do alcoolismo soubesse que, na verdade, que aquela pancreatite, aquela gastrite, o fundo realmente é a questão do alcoolismo, que tem que ser tratado o alcoolismo, nós teríamos uma total realidade diferenciada na sociedade por conta disso. Mas, infelizmente, Kátia, eu acho que muito é essa falta de formação e também, você foi muito feliz quando você falou que as pessoas minimizam, né, em relação à questão do alcoolismo, mas eu digo mais, a questão do preconceito, né? O nosso próprio preconceito em relação à doença do alcoolismo e a imagem que nós fazemos desse paciente, né? Porque a ideia, quando se fala do alcoolismo, é a imagem do bêbado, daquela pessoa caída na sarjeta. Isso. Você concorda, né? O que as pessoas pensam. Tanto que alguns pacientes falam assim, não, o meu caso nem é tão sério, porque, tipo assim, eu não cheguei no fundo do poço. Né? É o que eu mais escuto também. Não é? É o que eu mais escuto. E quando eu me formei, eu também não tive na faculdade nenhuma informação nesse sentido. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu tenho uma experiência de trabalho com população de rua. Então, assim, a dependência química era o que a gente mais encontrava, né? Era praticamente o que a gente encontrava, né? E aí, logo em seguida, eu passei no concurso da Secretaria de Saúde e fui trabalhar em um CAPS AD, né? Nossa. E aí um CAPS para tratar com álcool e uso de drogas, dependência de outras drogas também. E lá eu também encontrei colegas, né, com essa dificuldade. Foi lá, inclusive, num dos encontros que eu conheci um membro de AA e conheci um pouco do programa 12 Passos, né, a Irmandade, e fiquei encantada, porque o profissional que estava lá, Pedro, os meus colegas, eu mesma, a gente não tinha tanta clareza, tanto conhecimento, tanta profundidade
como os membros de AA falavam com uma propriedade que, olha, que eu me sentia assim, eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu estudei tanto e essa pessoa não tem o conhecimento técnico, mas está me dando uma aula aqui. E aí eu disse, não, peraí, que eu tenho que aprender, eu tenho que beber dessa fonte, né? Eu tenho que aprender um pouco com a Irmandade de AA, né? Mas eu tive que... Aí foi quando eu levei para o CAPS, onde eu trabalhava, convidei, né, para que eles pudessem fazer alguns encontros, né, e levar essa informação para os meus colegas também, e para claro, os pacientes que eram atendidos no CAPS. Mas foi uma barreira que eu enfrentei, porque os colegas achavam que isso era coisa de leigo, que era uma coisa moralista, ou seja, também o profissional nem entende muito de alcoolismo, mesmo o profissional da saúde mental, nem entende sobre alcoolismo adequadamente, nem conhece a AA, não conhece minimamente o AA, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer tanto a AA como o Al-Anon, né? Ontem eles se encontraram, fizeram este encontro tão lindo, né? Onde se fala a linguagem de AA e a linguagem de Al-Anon, dos grupos familiares, e eu fui me aproximando dessa realidade. Isso me enriqueceu bastante, né? E aí eu pude, no CAPS, começar também a atender familiares. Eu atendia os alcoólatras, mas eu atendia também familiares. E aí eu fui me aproximando, fui conhecendo um pouco mais sobre a codependência, que imaginem, se sobre a dependência química já não se fala na faculdade, sobre a codependência, que é a doença da família, que ninguém sabe nem o que está acontecendo, né? E aí a gente foi cavando isso, fui em busca dessas informações, dessa formação, para conhecer um pouco mais sobre isso, né? Sobre a questão do adoecimento do familiar, né? Como você tinha me perguntado anteriormente, o sofrimento dos filhos, da esposa, como o alcoolismo ele destrói, elimina todo o comportamento e os relacionamentos na família, né? É tão sofrido, é tão doloroso, principalmente porque o familiar ele adoece e muitas vezes nem sabe que está doente. Ele acredita que se aquela pessoa parar de beber, tudo vai ficar muito bem, tudo vai ficar resolvido, mas não consegue prestar atenção que há muito tempo não tem cuidado de si, não tem olhado para si mesmo com esse cuidado, com esse carinho, com essa necessidade de ter as suas necessidades, as suas vontades também atendidas, né? E aí a gente lembra sempre para o familiar a importância de se cuidar, da importância de se conhecer, de conhecer mais sobre o alcoolismo, sim, mas também conhecer mais sobre as suas dificuldades, né? As dificuldades que o familiar ele vai enfrentando aí pelo meio do caminho, né? Com certeza, Kátia. E voltando assim, nessa nossa reflexão, nesse momento de celebração dos 56 anos do AA de Pernambuco, lembrar que hoje a Irmandade de Alcoólicos Anônimos tem um outro reconhecimento da comunidade científica, porque até então, eu me lembro que logo no começo, que eu falava nos congressos, desde que eu comecei meu trabalho nessa área, eu já me tornei membro da ABE, da Associação Brasileira de Estudo do Álcool, atualmente a ABEAD, e já começava a seguir, né, não se usava essa palavra, seguidora, mas começava a seguir vários profissionais pelos quais eu nutri uma enorme admiração, como Jandira Mazur, Sérgio de Paula Ramos, Dagoberto Requião, entre outros, que tinham assim, todas essas informações e eu precisava aprender sobre isso. Mas eu via que, com relação a essa rede de apoio, porque o que eu percebia, Kátia? O paciente, ele parava de beber, sim, tá? Mas ele não tinha uma mudança real de comportamento, era como se faltasse alguma coisa. Muitos até faziam um efeito substitutivo, parava de beber e começava a jogar compulsivamente, ou a fumar compulsivamente, a comer compulsivamente, e isso sempre me chamou muita atenção. Foi quando eu encontrei Alcoólicos Anônimos, e eu me encantei, porque ali naquele espaço, dentro do grupo, eu percebi essa questão do pertencer, essa linguagem que você está falando, né, Kátia? Essa linguagem que aproxima, porque uma coisa era quando eu falava, né,
com a pessoa, com o alcoólico, da importância dele entender a questão da doença do alcoolismo. Outra coisa é quando ele ouvia um outro alcoólico que já havia encontrado esse caminho e havia essa identificação, que a gente chama de grupo de pares, de iguais, e desse acolhimento. Eu estou num espaço que as pessoas, que eu me reconheço e as pessoas me reconhecem, né? E eu me sinto pertencer. E sabe, eu acho lindo quando eu ouço do pessoal de Alcoólicos Anônimos que eles dizem que depois que eles encontraram Alcoólicos Anônimos, eles nunca mais se sentiram sozinhos. E isso é muito lindo, né, Kátia? É muito lindo esse espaço. Eu digo assim, eu chamo o espaço de AA um espaço mais democrático, idealizado por mim. Quem dera que nós tivéssemos na nossa sociedade, né, toda a maneira como o programa foi construído e a maneira do acolhimento. Quando eu penso, inclusive, na nossa declaração, na declaração de responsabilidade do AA, eu acho que ela traduz tudo, Kátia. Quando ela diz assim, quando qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, eu quero que a mão de AA esteja sempre ali. E por isso eu sou responsável. Mas olha o que nós falamos. Quando qualquer um, Kátia, qualquer um pensa, é incrível isso. É verdade. Fala um pouquinho, um pouco melhor, né, sobre o programa de 12 Passos, para que eu possa compreender esse milagre, porque é um milagre que acontece ali dentro, né? Dentro da Irmandade, são vários milagres acontecendo. E essa programação extremamente profunda, rica, não é tão simples, mas tão profunda. Fala um pouquinho para mim e para todo mundo que vai assistir essa nossa conversa. Que está assistindo aí, né? As pessoas estão... opa, o que ela vai falar do nosso programa? Verdade. Né? A verdade, eu digo que, para mim, os 12 Passos, Alcoólicos Anônimos, ele tem 36 princípios, e são 3 legados, né? O legado da recuperação, que são os 12 Passos, o legado da unidade, que são as 12 tradições, e o legado de serviço, que são os conceitos. Então, esse tripé, recuperação, unidade, serviço, é a base toda de Alcoólicos Anônimos. E isso também foi muito profundo quando eu vinha ser uma servidora, uma amiga colaborando com a Irmandade, eu fui descobrir que o servir era o grande elo. Ele diz assim, o propósito primordial é ajudar um outro alcoólico que sofre, e ele se mantém nessa relação de ajuda, o ajudado e o ajudador. Então, é uma via de mão dupla incrível. E o que acontece, né? O programa de 12 Passos, ele foi um programa totalmente construído em cima de experiências dos próprios membros, que humildemente nos deixaram um legado enorme. A literatura de AA, eu digo que ela é... Nossa, ela é única, assim. Eu tenho vários livros de Alcoólicos Anônimos, e quando sempre eu posso, eu presenteio meus amigos com livros, e eu quero dizer aos profissionais que estão nos escutando agora, comprem a literatura de AA e conheçam a literatura de Alcoólicos Anônimos, porque assim a gente vai entender o programa. Porque muitas vezes alguns colegas falam, o AA não é só religião. Não, o AA não tem absolutamente nada a ver com religião. Tanto que eu nunca encontrei tantas pessoas de compreensões diferentes, desde um ateu a um católico, a um evangélico, a um umbandista. Alcoólicos Anônimos, ele não se preocupa, né, exatamente com isso. Ele quer apenas que você tenha o desejo de parar de beber. Então, os 12 Passos, ele começa exatamente num ponto muito importante, que é a admissão, né? Eu admito, sim, o paciente fala, sim, eu sou um alcoólico. Tá tudo bem? Não, não está. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Aí é a rendição. Então, o programa chama para uma entrega. E aí, cada um desses passos, eles estão interligados, Kátia, de uma forma tão construtiva, e é um verdadeiro programa de prevenção também à recaída. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente vai no 10º passo, que é um inventário diário, onde o membro de AA tem a oportunidade ele volta a uma conexão com ele mesmo. Tá?
eu vou ficar a live toda falando dos 12 passos, mas eu queria falar assim, que os passos eles se interligam. Chega um momento em que o membro, depois que ele aceita, né, ele admite, ele se rende, ele vai buscar esse resgate na vida dele. Ele faz um quarto e um quinto passo, que é um processo muito interessante, tá? Isso tudo está na nossa literatura. Ele vai escrever, né, sobre tudo aquilo que ele viveu durante a questão da doença do alcoolismo, e ele vai escolher uma pessoa, um profissional, para fazer o quinto passo. Geralmente, um membro de AA, né? Eles pedem que seja um membro de AA, que esteja nessa caminhada, que já tenha apadrinhado outros alcoólicos também, para fazer a escuta do quinto passo. Quando ele faz esse trabalho de desintoxicação emocional, que veja bem, ele já começou a se desintoxicar do álcool, né, até o terceiro passo, quando ele entrega a vontade dele a Deus, a um poder superior, como a chama, né, um poder superior. E aí, no quarto e no quinto passo, ele vai ter essa oportunidade para nós na psicologia, né, você imagina a importância da pessoa reconhecer todas as suas emoções, aquela intoxicação que ele está. Então, a pessoa passa por essa desintoxicação emocional e ele segue fazendo os passos, procurando fazer as reparações ao longo da sua vida. E aí chega nesse 10º passo, que é um inventário diário dele, é maravilhoso. Olha aí, de novo, o programa de prevenção à recaída. E o 11º passo, que eu sempre digo que esse é o passo de uma verdadeira luz, que o AA já está trazendo há mais de 80 anos para a gente, a importância da meditação. O programa de 12 passos fala de meditação, fala de oração. E hoje nós estamos aí discutindo vários modelos de meditação que estão sendo usados hoje na área da saúde, inclusive com resultados excelentes. Muitas empresas estão adotando um tempo de meditação para os seus colaboradores, e o AA já fala há mais de 80 anos da importância dessa meditação, desse contato consciente com esse poder superior. E aí sim, depois desse 11º passo, ele vai para o 12º passo, que é o quê? É o transbordar. Ele vai levar adiante. Ele sente que ele está tão fortalecido que ele precisa levar isso adiante para aumentar mais ainda esse fortalecimento. Porque é um programa de recuperação. São passos a serem seguidos. Não é aquela questão, os membros de ALES têm esse cuidar muito grande de saber que essa busca é uma busca constante, que esse caminho não tem assim, eu estou pronto em AA, sabe aquela coisa assim, eu fui lá para o AA, fiquei 1, 2 anos no AA, já estou pronto, já estou curado, não. Ele reconhece que essa doença, o alcoolismo, é uma doença tratável, e o programa está ali para ajudá-lo. Então, volto a falar, a palavra de hoje que eu estou aqui é só falando de encantamento, né? Encantada com um programa desse, que é oferecido há mais de 80 anos no mundo, né, em várias línguas, que hoje, por exemplo, num país como os Estados Unidos, Alcoólicos Anônimos tem um reconhecimento diferencial que eu fico maravilhada, né? Já ouvi de várias pessoas dos Estados Unidos a maneira como a gente até vê em muitos filmes, né, que a gente pensa, não, mas é realidade mesmo, assim, eles têm uma credibilidade em Alcoólicos Anônimos pelos resultados que eles estão tendo, principalmente com relação à recaída, sabe, Kátia? E quando você fala isso, sabe que eu vou lembrando, você foi falando do programa, e eu fui aqui já viajando. Quando a gente está falando de família, né, quando a gente está estudando as relações familiares, o Bert Hellinger, ele traz, quando ele fala de constelações familiares, por exemplo, ele fala das 3 ordens do amor, né? Ele fala de como essas 3 ordens são importantes nesse relacionamento, nessa dinâmica familiar. E a primeira ordem que ele salienta, né, é a ordem a lei de pertencimento. E aí, quando a gente está falando de AA, quando a gente está falando do programa, a gente está falando dessa questão do pertencimento, né? Quando você foi falando mais adiante, né, e aí, quando a gente tem que reconhecer o poder superior a nós, né? Eu admito a minha impotência, reconheço que tem um poder superior, eu estou trabalhando em hierarquia, que é a 2ª lei dentro de constelação familiar, né? E a 3ª lei dentro de constelação familiar, que a gente fala, é o equilíbrio de troca.
Então, quando você está falando aí lá do 8º, 9º passo, que você vai fazer as reparações, né? Quando você vai também levar, no 12º passo, você vai levar a mensagem ao outro alcoólatra que sofre, né? Você está falando desse equilíbrio de troca. E aí eu me recordo também que dentro da própria família existe a quebra, geralmente, a quebra das 3 leis. E me chama muita atenção, principalmente, a lei de equilíbrio de troca. Dentro da família, a gente vai observando, né? Mesmo no pertencimento e na hierarquia, a gente já vai vendo a mudança, a inversão, na realidade, de papéis dentro da própria família. E isso é adoecedor. A gente vê aí pais alcoólatras, e aí os filhos tendo que assumir o papel de chefe de família, mães alcoólatras, e filhas tendo que cuidar dos irmãos mais novos. Então, é uma inversão nessa hierarquia, é uma quebra nessa lei, não é? E depois tem uma quebra também nessa família adoecida pelo alcoolismo, tem uma quebra também quando a gente está falando dessa troca, desse equilíbrio de troca. Geralmente é assim, o alcoólatra, ele está lá, ele bebe, ele apronta, e vem a esposa que resolve tudo, ou vem os pais que resolvem tudo por ele. E aí ele entra num papel não só de desacreditado, mas de incapaz de gerenciar a própria vida, não é? E aí o familiar termina aqui dando muita atenção, dando muita desculpa no trabalho, dando dinheiro para pagar as contas, para pagar o carro que deu PT, que deu perda total num acidente. Então, fica o familiar tomando conta do bebezão, né? O alcoólico, ele termina se transformando num grande bebê dessa família, e fica os familiares sobrecarregados. Os familiares, eles sentem a sobrecarga, mas eles não conseguem enxergar esse desequilíbrio de troca, essa inversão dos papéis, nessa hierarquia, e mesmo quando o alcoólico ele entra muitas vezes num tratamento, seja numa clínica, ou seja no próprio ar, e ele fica sóbrio, por vezes a família não consegue abrir mão desse lugar, que é o lugar equivocado, né? O lugar de tomador de conta da vida do outro. Eu queria ler aqui, eu separei um conceito que eu acho muito interessante, de um livro que eu acho ótimo, né, que é esse aqui, Codependência Nunca Mais. Eu acho esse livro fantástico, e tem um conceito nesse livro, né, sobre codependência, sobre essa doença da família, que me chama muita atenção. Eu anotei aqui para dizer exatamente o conceito como está no livro. Diz assim, que o codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetado, e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Então, a gente vê aí, de cara, a gente vê aí uma característica muito frequente nas famílias de alcoólicos, né? Que é a ilusão do controle. A ilusão de que pode controlar a vida do outro, de que sabe o que é melhor para o outro, né? E mesmo quando ele está sóbrio, ainda tem familiares que ficam dizendo, você vai hoje para o grupo? Né? Ou esse não é na hora de você ir para o grupo? Você vai participar disso? Ou então o contrário? Para que você está indo tanto para o grupo? Então, agora só fala em grupo, né? Isso. Então, o familiar, ele está tão adoecido, mas ele não percebe que ele virou um tomador de conta, e ele trata o alcoólico como um incapaz para toda a vida, um grande bebê que ele vai ter que tomar conta. E não percebe também que ele até sabe muita coisa sobre o alcoólico, ele até conhece muito sobre o alcoólico, mas conhece muito pouco sobre a própria vida, né? Então, deixa de tomar conta da sua própria vida para ter que tomar conta da vida do outro, e permanece nesse adoecimento. Mais uma vez, a gente vê essa inversão de papéis, mais uma vez, a gente vê o desequilíbrio de troca, né? Quando, na realidade, cada um tem a sua função, tem o seu papel, tem as suas responsabilidades, né? E tem como contribuir para o crescimento dessa família, para a harmonização dessa família. Então, o alcoolismo, ele sai destruindo essa harmonia, adoecendo todos os familiares, e, na maioria das vezes, o familiar ainda pensa que só quem precisa se tratar é aquele que está bebendo. E se ele parou de beber, também não precisa mais para o grupo. Então, essa falta de conhecimento, né, mais aprofundado, isso prejudica bastante os relacionamentos. Eu sempre falava assim, Kátia, que meu sonho era um dia ter um espaço onde eu pudesse internar o alcoólico
a família junto no mesmo espaço, para que eles fizessem esse tratamento simultâneo, para que pudessem entender. E por isso que é muito importante quando você fala de irmandades como Alanon, o próprio Amor Exigente, que oferecem para os familiares que desejam se reconhecer, né, dentro desse processo, que é muito importante, porque eu vejo que a família muitas vezes está muito mais doente, às vezes, do que o próprio alcoólico. E ela própria, aquela mesma família que veio buscar ajuda, que veio pedir o encaminhamento, ela muitas vezes é a primeira a sabotar o próprio tratamento desse alcoólico. E o que eu sinto no membro de Alcoólicos Anônimos, sabe? Eles têm Kátia, assim, acho que você vê isso também, um resgate de cidadania tão profundo dentro de AA, nesse pertença que que nós estávamos colocando, porque Alcoólicos Anônimos oferece esse espaço para os seus membros. Eu acho que tem uma coisa muito linda que acontece em AA, que é a rotatividade dos encargos, assim, de coordenação de grupo, de ser um representante dentro do próprio grupo, de serviço, de ser o coordenador, de ser o secretário, o coordenador de uma revista, o representante da revista Vivência, que é a revista de Alcoólicos Anônimos, uma revista maravilhosa. E assim, todos em Alcoólicos Anônimos podem passar por esses encargos, né? Então, todo mundo é valorizado. Eu sempre digo assim, quando eu chego numa sala de AA, que para mim é um espaço sagrado, eu amo sentar e escutar, ouvir a cabeceira de mesa que eles chamam, né? A partilha, o testemunho de homens e mulheres nos dando, né, exemplos de que trocaram um projeto de morte por um projeto de vida. Então eu sou muito encantada, mas quando eu chego na sala, a primeira coisa que eu gosto de perguntar é saber quem foi que fez o cafezinho, porque o cafezinho em Alcoólicos Anônimos é algo muito diferenciado. Eu digo que o café dentro da sala de AA é um café mágico, né? Então, por mais que eu faça em casa, nunca será igual. Mas, assim, por que eu estou falando do cafezinho? Porque ele faz parte desse processo do acolhimento. E como a nossa sociedade está carente desse acolhimento que a gente encontra dentro da sala de AA. Então, você imagina, aquele homem ou aquela mulher estavam vivendo essa exclusão do preconceito da doença, da sociedade que aponta quando vê uma mulher alcoolizada, quando vê um homem caído na rua, né? Ele entra numa sala que ninguém quer saber de que família que ele é, aonde que ele trabalha, quanto que ele ganha, ou se ele não ganha, né? Não interessa, interessa que ele venha. E aí, de repente, Kátia, ele chega ali, e aí, durante a escuta, uma pessoa olha e diz, eu quero dizer para esse recém-chegado, né, que hoje você é a pessoa mais importante nessa reunião. Quem é que dá conta disso tudo? É encantador demais, né, Kátia? Então, é realmente assim, nossa, as pessoas estão, né, estão me reconhecendo, e eu que estava ali totalmente excluído, né, com o desejo realmente de morte, porque é muito difícil, só mesmo quem passou pela doença do alcoolismo, nós que trabalhamos há muitos anos com eles, a gente sabe o quanto que é doloroso, o quanto que é desafiador. Todo mundo fala de outras drogas, como cocaína, como crack, maconha, mas nós não falamos, e precisamos falar, e que bom que estamos aqui, celebrando os 56 anos do AA de Pernambuco, exatamente dizendo que existe ajuda, que existe esperança e que tem um nome, que é Alcoólicos Anônimos. É verdade. Quando você fala isso, eu vou me lembrando que, assim como existe a exclusão do alcoólico dentro da sociedade, essa sociedade que estimula o uso da bebida é a mesma que exclui, né? Uhum. Ao mesmo tempo, existe uma exclusão também das famílias, né? Então, por vezes, as famílias elas não são, dentro da própria família, aquele núcleo familiar, ele é marginalizado, ele é excluído. Não vamos chamar fulana, não, porque quando o marido dela vem, bebe daquele jeito, já dá problema. E a família própria vai desenvolvendo também uma vergonha, um desapontamento por conta do alcoolismo do membro, e termina se excluindo de muita coisa. Então, essa acolhida é necessária, e aí essa acolhida em Alanon também acontece, né, do familiar, mas vai acontecendo de uma forma tão sutil e tão cruel,
né, essa exclusão, que a família ela fica sofrendo com aquilo e achando que os outros têm razão mesmo de excluí-la. Não se percebe como portadora de direito de ser acolhida, de E é ser exatamente ajudada, de isso. ser incluída, não é? E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes o alcoólico, ele não tem ainda desenvolvido essa habilidade, né, para oferecer nessa reparação esse acolhimento para a sua família. E a gente, então, precisa estar atento para cuidar desse familiar, para que esse familiar, dentro da sua revolta, dentro da sua mágoa, dentro do seu ressentimento, por anos de alcoolismo e pela exclusão, porque veja, o alcoólico, ele chega em AA, ele é acolhido, ele venha para cá que nós estamos juntos, né? E aí a família é como se, né? É como se a família estivesse sendo excluída e a família lá, eu já ouvi muitos familiares dizendo isso. Eu já falei a mesma coisa que ele está ouvindo lá, eu já falei, e ele nunca me ouviu, e ele nunca atentou para o que eu estava dizendo, né? Então, mais uma vez, essa família sofre esse sentimento de exclusão, de ser marginalizada, de ser colocada de lado, de não ter valor, essa validação, né? Então eu estava louca, quer dizer, todo mundo sabe, menos eu. E aí o ressentimento começa a ser alimentado, quando precisaria ser tratado. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa família, essa sutileza, para compreender a dor dessa família, né? E de como ela também está precisando desse acolhimento, desse colo, né? Exatamente, é a intoxicação emocional da família. Isso. Eu vejo que é muito importante nós lembrarmos aqui que em Alcoólicos Anônimos a gente não fala só da abstinência do álcool, né? Mas a busca de uma sobriedade emocional. E é exatamente também essa sobriedade emocional para o familiar. Então, é muito importante que a família participe do processo, ela procure entender, porque é aquilo, né? Parece que o alcoólico parou de beber, então todos os problemas estão resolvidos, agora, né? Não, agora vem uma longa caminhada de crescimento. Agora, o bom de tudo isso, Kátia, é que nesses 37 anos de trabalho com alcoólicos, eu não tive ninguém que depois que parou de beber, veio e bateu na minha porta e disse, eu vim aqui te dizer que eu me arrependo de ter parado de beber, né, de estar dentro do programa de Alcoólicos Anônimos. Muito pelo contrário, né, a grande maioria vem nos trazendo toda a gratidão por ter conhecido esse programa, que sim, é um programa espiritual, não é um programa religioso, mas é um programa espiritual, porque ele se preocupa com o próximo. Né? Estende a mão ao próximo, e é isso que nós estamos precisando na nossa sociedade, desse programa que trabalha, né, com esse resgate da cidadania que eu falei, e que oferece essa mão. Né? Kátia, me fala um pouquinho, né? O que você acha que a família poderia, assim, como a família poderia agir quando, por exemplo, o alcoólico não tem vontade de procurar? O que você diria como terapeuta de família para essa família que o alcoólico não quer e o que ela faria? Primeiro, deixa eu ver aqui como é que está essa questão do tempo, que eu estou totalmente perdida. A gente começa a conversar e eu estou perdida. É verdade. Pedro? A gente tem tempo ainda, Pedro? Quanto tempo? Para a gente conversar? Doutoras, a gente tem mais 15 minutinhos. Ok. Então vamos calcular aqui, Pedro. Tá. A gente está muito empolgado com esses 56 anos e aí a gente começa aqui e não para mais. Né? Levanta a placa dizendo 5 minutos quando chegar nesse... Eu estou te perguntando isso que... Tá, joia. Tá, avisa assim. Eu estou te perguntando isso, Kátia, porque muitas famílias têm essa dúvida, né? Comum, como fazer se ele não quer? O que eu faço? É muito comum essa dúvida. Acho que a primeira coisa é compreender de que ninguém pode fazer o processo de tratamento e de recuperação por ele. Essa é a primeira coisa. Né? Eu trabalhei, como eu disse, em CAPS, eu trabalhei também em CAPS mais de 10 anos, depois mais de 10 anos eu trabalhei num espaço de internação, né, e tratamento, né, o centro de reabilitação para dependente químico, e a gente costumava dizer, e nesse espaço que eu trabalhei, né, nessa clínica, nós trabalhávamos com internação involuntária também, voluntária e involuntária. E a gente costumava dizer, eu digo sempre, aos profissionais e aos familiares, que a internação
ela até pode ser involuntária. Quando você percebe que aquela pessoa está colocando a sua vida em risco, então, por um ato médico ou vida de terceiros, né, usando compulsivamente qualquer substância, essa internação, por um ato médico, ela pode acontecer involuntariamente. Mas o tratamento, a recuperação, é sempre voluntário. Porque ele pode internar, ele pode passar um tempão na clínica, mas ele pode sair de lá e ele decidir que não quer investir na sua própria recuperação. Né? Então, é importante que a família compreenda isso. A família tem um pensamento mágico, né? A família ela tem um desejo, uma expectativa de que se internou ou se foi para o AA, ele vai agora parar e nunca mais vai beber. É uma expectativa ingênua, né? Porque tudo depende dele, de fato, investir no processo dele de recuperação. Então, a primeira coisa que a gente diz sempre para a família é: você não é responsável pelo processo de recuperação dele. Porém, existem algumas estratégias que você pode utilizar que pode ajudá-lo. Por exemplo, se você tenta se organizar, e aí vem a necessidade de se cuidar, se você tenta se organizar emocionalmente, você consegue ter um convívio menos conflituoso, quando você consegue estabelecer uma comunicação com menos ruídos, com menos dificuldades, você pode esperar o momento mais adequado para, da maneira mais adequada, sugerir o tratamento, a procura do tratamento, ou a procura de um grupo de apoio como a Irmandade de AA, né, levando evidências para ele, tratando de uma forma real e de colocando o seu próprio limite, né? Então, limite é algo que a gente sabe que o alcoólico tem muito pouco, a começar pelo uso da bebida, limite nenhum, não é? Vai beber sem limites. E tem também dificuldade nos limites num aspecto comportamental. Então, é importante que a família coloque determinados limites, porém, para fazer isso, a família precisa primeiro conhecer seus próprios limites. Então, eu penso que tudo começa nesse processo de orientação da família, para ela poder ajudar a procura, seja do grupo de apoio, seja de um espaço de tratamento, de internação, seja como for, ela precisa olhar mais para si, enxergar como está se posicionando. A orientação que eu dou é sempre converse com ele quando ele estiver sóbrio, nunca quando ele estiver alcoolizado. Não adianta, não vale a pena, brigas, conflitos, só vai estimular violência e não vai levar a lugar nenhum, frustração e não vai levar a lugar nenhum. Mas, no momento de sobriedade, chame ele para uma conversa. A gente está dizendo ele, mas pode ser ela, né? Pode ser uma mulher que então, chame para uma conversa e traga evidências, colocando os limites e colocando as possibilidades. Então, eu estou contigo, eu estou te apoiando no seu processo de recuperação, mas na sua doença destrutiva, eu não estou do teu lado, né? Então, eu acho que é bem importante que a família possa primeiro, sabe, Jaira, possa se cuidar. Isso raramente acontece, mas eu estou te dizendo o que é que eu digo, o que é que eu falo. Essa semana eu atendi uma família numa situação assim. O que é que eu faço para ele ir para o grupo? Eu digo, olha, você não pode fazer nada para ele ir para o grupo de AA, mas você precisa se cuidar e deixar claro para ele que você está cuidando da sua própria recuperação e que ele também precisa. E vai depender dele essa busca, essa procura, essa aceitação. Então, admitir que é impotente perante o comportamento do outro, admitir que você não controla o alcoólico, o comportamento dele, quanto ele bebe, também não é fácil. E aí os familiares, eles começam a dizer assim, por que ele não vai para o AA? Por que ele não para de beber? Eu digo, por que você não para também de controlar? Né? Então, é a mesma dificuldade. Hoje mesmo eu fiz um atendimento nesse sentido, né? Que a esposa trazia o comportamento do marido, que é dependente químico, e eu disse assim, que interessante, me explica direito isso. E ela foi trazendo, ele age assim, assim, assim. Eu digo, que interessante, né? Me lembra um pouco o teu comportamento da semana passada, o que você acha? E ela disse, é igual. Né? Eu disse, então que tal a gente investir no seu tratamento, já que você já colocou para ele o que você pode fazer? Que tal agora você investir mais no seu tratamento, na sua recuperação? Né? Então, ter essa sutileza também para levar, porque a família, ela fica muito revoltada, diz assim, agora porque ele parou de beber, agora ele virou santo. Agora quem não presta sou eu. Né? É bem assim, agora quem faz tudo errado, a louca sou eu.
Ele agora virou um santo. Ele agora é respeitado. É um senhor que é um palestrante. Ele é um palestrante e eu sou a louca. E você acha que você está agindo como louca? Tô mesmo. Eu digo, então vamos tratar essa loucura, que tal, né? A gente tem esse manejo, né? Para que as pessoas comecem a perceber. Você está adoecido, sim, amado. Você precisa, sim, de cuidado, né? Ele está sendo acolhido no local e a gente está pronto para te acolher aqui. Né? Então, a gente vai construindo essa história desse jeito. Eu gosto muito de um lema do Al-Anon que traduz tudo isso, né? Que é o que comece por mim, né? Que comece por mim e a família precisa ter esse reconhecimento, né? Kátia, eu queria te dizer assim, a maravilha que está sendo esse momento, né? Essa oportunidade que o AAD está nos dando, de ter duas profissionais, duas amigas, celebrando os 56 anos do AAD Pernambuco. Eu muito carinho, eu estive em Pernambuco nos 50 anos, fazem 6 anos, eu estava na época na presidência da Junta de Serviços Gerais, e hoje, em especial, eu estou muito emocionada por ter tido essa oportunidade de estar aqui, conhecendo você, e a gente trocando, e o laço que nos une é um laço muito forte, que é Alcoólicos Anônimos. Então, eu queria aproveitar muito essa oportunidade para a gente convidar os nossos colegas profissionais da área da saúde, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, médicos, da área da segurança, da área da educação, para que venham conhecer Alcoólicos Anônimos. Porque uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente conhecer o programa, conhecer a literatura de AA, assistir uma reunião e presencial. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter as nossas reuniões presenciais, mas estão acontecendo inúmeras reuniões online. Kátia, eu fui surpreendida essa semana, eu estava fazendo uma live para uma reunião de propósito especial, uma reunião feminina, sim, e nessa reunião que eu estava, 5 mulheres tinham ingressado agora em Alcoólicos Anônimos durante o período da pandemia. O alcoolismo feminino, como você bem lembrou, está muito crescente na nossa sociedade e nós precisamos dar visibilidade a ele. Mas eu queria muito conversar aos colegas que conhecessem o nosso site, que é o aa.org.br, que é um site que tem toda a estrutura, que explica tudo sobre Alcoólicos Anônimos. Lá ele vai ter acesso a onde conseguir as literaturas, tem o nosso CAIST, que é um arquivo histórico excelente, que tem vários artigos muito bons, e eu penso que navegar por esse site já é um grande caminho. E aí conhecendo também o Amigo Anônimo, que é uma ferramenta, que é um bot, que existe no Message, no Facebook, que as pessoas podem procurar também. Todos os endereços dos grupos de Alcoólicos Anônimos estão ali colocados nessa ferramenta, que é o Amigo Anônimo, que fez toda uma diferença na estrutura de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Inclusive, foi uma ferramenta que foi usada, está sendo usada agora como modelo para outros países, que começou aqui no Brasil, né? Muito fácil, maravilha. A pessoa pega o celular dela, vai lá e entra no Message, e ele vai falar com esse robô que vai orientar, que na verdade o robô são membros de Alcoólicos Anônimos, com horas e horas de gravação, de orientação para as pessoas. E não só para o alcoólico, também para a família, também dando os endereços dos grupos de Al-Anon, dando todas essas informações. Então, é muito importante. Então, queria muito, assim, convidar esses profissionais, em especial os profissionais de Pernambuco hoje, que estão nos ouvindo, né, para que eles venham conhecer a Irmandade. Hoje a sede de Alcoólicos Anônimos fica na Avenida Conde da Boa Vista, número 50, sala 401. Depois o Pedro vai colocar ali na tela para a gente, né, Pedro, para que as pessoas busquem orientação, mas se ela colocar aa.org.br, ela vai entrar no site e ali ela vai se encantar em conhecer, eu volto a dizer, a maior rede de solidariedade do mundo, que se chama Alcoólicos Anônimos. E eu fico muito feliz, sim, conhecer, de conversar tanto com você, conversar com pessoas que têm esse interesse em comum, é muito, muito importante para mim, porque vai nos fortalecendo, porque a gente sabe, né, assim como o Al-Anon é para familiares e amigos de alcoólico, a gente sabe, enquanto terapeuta, que às vezes a gente está precisando trabalhar algumas coisas
dentro do nosso coração, dentro do nossa psique, porque a gente também é humano e a gente também fica mexida, né? Às vezes a gente está acompanhando uma pessoa e a pessoa tem uma recaída, a pessoa tem uma internação, a pessoa acontece alguma coisa tão dolorosa ou desiste, e a gente sente, e a gente sofre também, né? Então, divulgar, para mim, é fundamental, divulgar o trabalho rico da Irmandade de AA, da Associação de Al-Anon e de outras tantas associações que trabalham, né, com o programa dos anônimos, né? Para mim, estar aqui, comemorando juntos 56 anos de AA em Pernambuco, é maravilhoso, é de um prazer, de uma alegria inenarrável. Agradeço demais a presença, a paciência de Pedro, que foi nos orientando, que foi nos dizendo para a gente como a gente devia se colocar. Né? E eu agradeço demais, Pedro, agradeço a você, Jaira, essa simpatia, esse doce que você é, e agradeço a Irmandade de AA e por ter confiado uma missão tão nobre a mim. Eu espero de todo o coração que possa ter contribuído com a AA, com as pessoas todas que estão nos ouvindo e que vão continuar nos ouvindo, porque vai ficar no YouTube, no nosso gravado, né? Então, um beijo grande no coração de vocês e 24 horas de sobriedade emocional para todos nós. Isso. Pedro, eu quero então também agradecer muito, né, o teu empenho, o teu zelo, o teu cuidado de nos orientar nesse momento, de estarmos assim transmitindo a mensagem de Alcoólicos Anônimos, como a doutora Kátia colocou, é muita responsabilidade, mas a gente assume essa responsabilidade com muito amor. Alcoólicos Anônimos é a imagem do amor em ação, e esse é o propósito primordial, levar a mensagem adiante. Então, eu quero te agradecer, Pedro, por esse carinho todo, por essa atenção que você nos deu, e desejar assim, a todos os membros de Alcoólicos Anônimos, não apenas do AA de Pernambuco, nesses 56 anos, mas para o AA brasileiro, para todos os companheiros e companheiras de Alcoólicos Anônimos, muita paz e muita luz nesse caminho da recuperação. Aos familiares, tão bem lembrado hoje aqui também, muita serenidade, né? Eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão e amor, reconhecimento por essa irmandade que salvou e vem salvando milhões de vidas no mundo inteiro. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Kátia. Bom demais estar com vocês, viu? Obrigado, doutoras, doutora Jaira, doutora Kátia. Pessoal, muito obrigado por todos que estão até agora com a gente. Aqui na descrição do vídeo a gente vai estar colocando o link para o nosso grupo do Telegram, para nossos grupos de WhatsApp, e a gente se coloca à disposição do AA Pernambuco, do AA Brasil, para encontros futuros e para tudo que se faça necessário. Tá joia? Beijão, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.